Band Chef Show. Oferecimento Mauricéia, muito mais frango. Há 60 anos, se tem família, tem Tambaú. Universidade Católica, há mais de 60 anos, fortalecendo histórias. Apoio Senac, os melhores cursos de gastronomia em um só lugar. Olá, eu sou Renata Chaves e está no ar mais uma edição do Band Chef Show, um reality show gastronômico que está percorrendo o Norte e Nordeste em busca do novo talento culinário que, ao final da competição, irá receber o título de Chef Show Norte e Nordeste. Em cada etapa, vocês vão conhecer os 10 candidatos de cada estado que vão concorrer a uma vaga para a final. Na etapa de hoje, diretamente de Pernambuco, por motivo de força maior, apenas 6 candidatos, 6 guerreiros vão concorrer a essa vaga, vão brigar contra o tempo, vão ter que mostrar seu talento e ainda agradar os jurados. Pernambuco é um estado conhecido pelas belezas naturais e a diversidade cultural. O Carnaval e o São João de Caruaru são conhecidos em todo o Brasil. Quando o assunto é culinária, a variedade e criatividade são grandes marcas. A gastronomia pernambucana tem influências portuguesas, africanas e indígenas. Tudo isso aliado a ingredientes regionais e sem deixar de fora os frutos do mar. Saborear a comida pernambucana é uma aventura com gosto de quero mais. Para vencer o Chef Show, o candidato precisa ter talento e determinação, porque só um vai receber o título de Chef Show pernambucano. Vamos conhecer agora os 6 candidatos, os 6 guerreiros que vão participar dessa competição. Shirley Vasconcelos tem 34 anos. Para ela, a necessidade de cuidar dos filhos a fez entrar no mundo da gastronomia. Luana Thaís, de 24 anos, acredita que a gastronomia oferece a possibilidade de conhecer lugares e pessoas novas. Gleibson Ruben, de 33 anos, já é dono de um delivery e quer aprimorar ainda mais o trabalho dele. Ricardo Rodrigues tem 35 anos e a cozinha o motiva a criar pratos para as pessoas que ama. Diógenes Júnior, de 31 anos, gosta de sentir sabores e cozinhar para a família. E Henrique Cordeiro, de 38 anos, para ele cozinhar é um ato de amor. Agora chega de conversa, né, gente? Vamos conhecer os jurados que vão avaliar esses candidatos. Antônio Nogueira é formado em gastronomia. Ele atua na área há mais de 10 anos. O que eu espero ver aqui são técnicas bem executadas, porque através delas é que a gente vai ver a criatividade e o domínio de cada participante em entregar o prato que ele mesmo escolheu. O chefe Guilherme Freitas é formado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Há 8 anos trabalha como professor e consultor de gastronomia. O que eu espero ver dos participantes é respeito à execução das técnicas, certo? Muita habilidade envolvida e, principalmente, sabor em cada etapa. Carol Rocha é formada em administração e há 26 anos atua no cenário gastronômico de Pernambuco, com passagem por renomados restaurantes do estado. Eu espero que os competidores coloquem nos seus pratos todo o amor pela gastronomia, como também a sua criatividade. Cada candidato vai ter 30 minutos para preparar um prato e a receita é a escolha deles. Estão preparados? Sim! Então começa agora! Eita, que agora eu vou ver o que aqui Luana tá preparando. Luana, me conta aqui, o que é isso aqui que tá parecendo tão gostoso? Então, é um prato vegetariano e eu escolhi fazer o que chama de nhoque pelado. Ele é o recheio
que vai nos raviolis mais tradicionais, que é ricota e espinafre, sendo que aí são as bolinhas de ricota e espinafre, molho de tomate caseiro e queijo parmesão. E aí eu vou gratinar, servir com a massa. Praticamente um polpetone vegetariano. Isso. Adorei, delícia. Agora eu quero saber de Diógenes. Diógenes, conta pra mim essa coisa linda e colorida, o que é isso? Frango xadrez, uma das minhas comidas favoritas, e hoje eu resolvi fazer esse prato aqui. Ai, sua comida favorita? Minha comida favorita. Eu acho que vai virar a minha também. Ah, que ótimo. Mexe aí pra eu sentir o cheirinho. Ai, que delícia. Gente, agora eu vou falar com o Shirley, que fez a receita mais a cara de Pernambuco, né? Bolo de rolo. Shirley, me conta, por que você decidiu fazer bolo de rolo? Justamente para representar Pernambuco, né? Bolo de rolo é o patrimônio imaterial de Pernambuco, então eu quis trazer, e eu sou confeiteira, aí quis trazer uma sobremesa que representasse Pernambuco assim. Parabéns, Shirley, adorei a ideia. Atenção, competidores, faltam 15 minutos. Gente, por favor, dá um close aqui nesse camarão que o Henrique preparou. Ai, que delícia. Qual vai ser seu prato, Henrique? Eu Conta vou pra gente. fazer uma pescada amarela tropical, no qual eu estou usando frutas com frutos do mar. Aí de acompanhamento vai ter um arroz de camarão e um purê de banana da terra. Pode ficar só pra mim? Pode. Ah, eu quero. Ricardo, o que é que você está preparando aqui, hein? Que delícia é essa? Aqui é um pirão de leite com queijo coalho e manteiga de garrafa. Misericórdia, você vai servir isso com o quê? Me conta aí, o que é isso? Um filé mignon suíno, uma carne de sol de filé mignon suíno, com cebola caramelizada e vinagrete de abacaxi. Já tô com fome, viu? Isso vai ficar muito bom. Vamos lá. Gleibson, olha só que show. O que é isso, Gleibson? Estou fazendo um filé mignon ao poivre, que é um filé mignon ao molho à base de pimenta em grãos. Certo. Estou fazendo um arroz com brócolis e vou finalizar com a farofa de bacon. Tudo que brasileiro gosta, né? Que brasileiro Arroz, gosta. carne e farofa. Perfeito.
Atenção, competidores, faltam 5 minutos para o término. Cozinheiros, tempo encerrado. Larguem os pratos, panelas. No próximo bloco, a gente vai saber o resultado final dessa competição, hein? Será que todo mundo conseguiu terminar a tempo e conquistar o paladar dos nossos jurados? Espera aí, hein? Não sai daí não, que a gente volta já. Band Chef Show. Oferecimento. Mauricéia. Muito mais frango. Há 60 anos, se tem família, tem Tambaú. Universidade Católica. Há mais de 60 anos, fortalecendo histórias. Apoio Senac. Os melhores cursos de gastronomia em um só lugar. Estamos de volta com o Chef Show. Agora os nossos jurados vão experimentar os pratos e por ordem de sorteio vamos chamar primeiro a nossa querida Shirley. O meu prato foi bolo de rolo e eu escolhi esse prato por 3 motivos. O primeiro, porque eu quero representar Pernambuco nessa competição e o bolo de rolo é um patrimônio imaterial de Pernambuco. Em segundo lugar, porque eu sou confeiteira, então eu também queria representar a confeitaria nessa minha escolha. E em terceiro lugar, mas não menos importante, porque o bolo de rolo ele me traz assim uma lembrança como um abraço. São várias camadas abraçando ali ele e me lembra a minha família, que a gente gosta de estar muito unido, muito junto, muito abraçado. Então, foi esses 3 motivos que me fizeram fazer o bolo de rolo hoje. Shirley, obrigado, parabéns pela escolha. A gente entende quando a gente tem uma competição e está todo mundo ali para os pratos salgados, a ousadia que é fazer um bolo, inclusive sair da temática de cozinha quente, fazer um bolo, mesmo bolo de rolo em tão pouco tempo. Parabéns pelo desafio, parabéns pela coragem, pelo trabalho entregue. Existem alguns pontos que a gente falou aqui entre a gente e, consequentemente, você tem que levar em consideração o tipo de acabamento que você está fazendo. A gente sabe que o bolo de rolo é um bolo que precisa de um descanso e o tempo da prova não permite isso, né? A gente levou isso em consideração, tá bom? Você entregou um produto de qualidade, você está no caminho certo e a gente tem muito a agradecer e a falar sobre o trabalho que você entregou. Shirley, parabéns, né, por trazer o bolo de rolo apresentando no concurso. E acredito que deve ter sido uma escolha fácil para você pelas características que você apresentou. E você está de parabéns. Shirley, parabéns, viu, pela escolha, certo? A massa estava muito bem feita, tá? A gente sabe os pormenores de fazer uma execução que tem uma certa complexidade. Eu, só para ser um pouquinho chato, pegaria e ainda tentaria fazer uma leve repaginada. E outra coisa também, né? Uma pitadinha de sal na massa, só para realçar um pouquinho o sabor. Quando eu digo repaginada, acrescentar alguma essência, alguma raspa de algum cítrico, alguma coisinha só para dar um tchan e ter o seu toque especial do bolo. Mas, de resto, maravilhoso. E agora é a vez de Luana Thaís. Então, o prato que eu escolhi fazer hoje foi um nhoque pelado com molho de tomate rústico
e acompanhando uma massa de linguine. Eu escolhi fazer esse prato porque eu me inspiro muito na cozinha vegetariana. Eu fui vegetariana por muito tempo e eu acho que a gente tem poucas opções de coisa, assim, de produtos bem saborosos na cozinha vegetariana. Eu queria trazer esse desafio então eu fiz o nhoque pelado, ele nada mais é do que o recheio que iria no ravioli, sendo que sem estar coberto pela massa do ravioli. Então é a própria ricota e espinafre, eu faço as bolinhas e gratino com o molho de tomate. Luana, parabéns, viu, pelo prato, tá? Toda a sua proposta foi muito bem coerente. O molho estava muito bem feito, o recheio, o tempero da ricota estava muito bem feito. Se eu fosse fazer também um pormenor, você falou que o nhoque de ricota, ele servia de base como recheio de um ravioli. Você poderia ter feito o ravioli, porque quando você fala assim, nhoque com o macarrão, apesar de tudo estar se combinando, é como se você estivesse servindo massa com massa, certo? Mas tirando isso, ponto de cozimento, tudo foi muito bem feito, muito bem entregue, tá bom? Parabéns. Luana, parabéns. Eu adorei seu prato. Achei que a entrega a ser vegetariana está muito bem colocada e atual, né? Onde a gente tem muitas pessoas hoje aderindo a essa alimentação. E a composição realmente do linguine com o molho de tomate, que estava muito bem feito. E mais vocês chamando de nhoque. Eu pensei que era um polpettone. E aí eu achei a combinação muito boa. Você está de parabéns. Excelente prato. Luana, muito obrigado pelo preparo. Quando a gente fala de uma comida com restrições, seja tirando glúten, tirando lactose, tirando proteína animal, tirando carne, enfim, a gente tem ao mesmo tempo uma oportunidade e alguns riscos. No caso da harmonização por antagonismo, a acidez, a proteína, um molho bem feito, eu acredito que o ponto alto ali, na verdade, é o teu molho. Tá. Ele tem a capacidade de trazer a elegância e o equilíbrio entre todos os ingredientes, e se ele tivesse ali com qualquer tipo de erro, ficaria fatal no seu prato. Não foi o que aconteceu. Você entregou, independente de toda a preparação, o nhoque pelado, assim como está sendo nomeado, um escândalo aí de sabores, e que deixa a gente surpreso quando a gente se alimenta. Porque quando a gente espera um alimento que tem algum tipo de restrição, a gente está esperando que ele seja abaixo. E a gente fica naquela expectativa de, vou dar um crédito, porque afinal de contas não está trabalhando com isso. Mas deixou a altura de qualquer prato sem restrição. Parabéns. E agora é a vez de Ricardo Rodrigues. Eu fiz um filé mignon suíno, que antes eu curei ele para tornar ele uma carne de sol, com um pirão de leite, com queijo coalho e manteiga de garrafa, e também fiz uma vinagrete de abacaxi com coentro e cebola roxa. A minha inspiração para fazer esse prato foi buscar as referências da comida nordestina. E eu acho que a carne de sol representa muito essa culinária. Eu dei uma repaginada fazendo essa carne de sol de uma carne suína, mas eu acho que combinou muito com a culinária nordestina. Eu acho que também a vinagrete ficou bem refrescante, combinando com a carne suína. A ideia de composição do prato ficou muito boa. Se ter utilizado a carne de porco foi uma agradável surpresa, onde mundialmente se aumenta o consumo dessa carne, né? Realmente no ponto de carne de sol ela estava excelente. Todo o trabalho estava muito bem feito, eu fui acompanhando bancada por bancada, né? Só que eu deixaria o pirão um pouco mais fluido, né? Um pouquinho mais fluido e com um pouquinho mais de tempero. Foi unânime aqui o que a gente falou sobre o pirão. E ele tem um ponto responsável de equilíbrio, como eu falei de outros participantes aqui, em relação a trabalhar com um conjunto de tudo. Ele funciona assim muito bem, como a gente falou, como a Carol falou, como o Guilherme ressaltou, no conjunto como um todo. Ele sozinho ele não se venderia. Agora é a vez de Diógenes Júnior. Eu escolhi esse prato, o frango xadrez, porque é um prato que eu gosto. Ele fez parte da minha vida e já fazia muito tempo que eu não comia, então eu resolvi fazer esse prato hoje aqui. Tenha cuidado quando for trabalhar com a culinária asiática, tá? Que os vegetais, eles têm que ficar um pouco mais al dente, eles passaram um pouquinho do ponto, né? Na verdade, quando a gente junta tudo tem que se sentir e nada sobressair,
certo? O uso do abacaxi grelhado foi muito bem pensado. A proposta de misturar o arroz com amendoim estava muito boa, mas eu senti que o tempero que você colocou, ele deu uma leve queimadinha no arroz. Eu prestaria atenção no ponto do frango, né? Eu acho que o ponto do frango, ele merecia ser um pouco menos. E no arroz. O arroz estava bom, a entrega com o amendoim estava bom, porém, realmente, o tempero dele que foi usado, ele passou um pouquinho do ponto. Vem pra cá, Gleivson Ruben. Bom, o prato que eu escolhi foi um filé mignon ao poave, que é um molho à base de pimenta do reino em grãos. E fiz também um arroz com brócolis e uma batata crocante. Eu escolhi esse prato, confesso que foi a terceira vez que eu fiz ele. A primeira vez eu fiz aqui no Senac, em sala de aula, gostei muito. A segunda vez eu fiz em casa, minha família adorou. E a terceira vez foi aqui. Espero que os jurados tenham aprovado o prato. Eu estava conversando com os meninos e, na minha concepção, o filé, para ser o ponto, ele estava mais para menos, né? Ele teria um tempo maior de cozimento. E no molho, né, no molho stick poave, ele estava um pouco glaçado. Então, se você deixasse ele mais fluido, você tem uma entrega melhor. Bem inteligente ter colocado carne, molho, uma guarnição. Na verdade, 2 guarnições, levando em consideração a batata. A batata estava num ponto bem bacana também. Quando você fala do ao poivre, a gente tem uma outra referência do prato, baseados na técnica e na história desse prato. Aí tem um breve equívoco, mas meramente pela escolha do nome. Então, se tivesse um outro nome no prato, você não teria essa crítica contra. Toda vez, isso vale para todos de maneira geral, né? Lembrem-se de realçar o que é principal do prato, que é isso, é a proteína. Então, deixa ela um pouquinho mais centralizada. Normalmente, dentro da montagem do prato, a gente sempre direciona para o canto superior direito do prato. São técnicas que a gente se aplica. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem a obrigação de saber, mas já para pontuar, certo? Para ela não ficar somente um do lado do outro. De maneira geral, estava muito saboroso, né? O ponto não era o ponto. Eu gosto do a menos, mas não era o ponto. Mas, de resto, é o que os 2 jurados também apontaram. Parabéns, viu? Pelo prato. Eu escolhi fazer um prato com peixe, né, com frutos do mar. Aí eu escolhi fazer uma pescada amarela tropical, no qual eu quis fazer uma junção dos elementos regionais, banana, abacaxi e manga, junto com a pescada amarela e uns camarões. Aí eu fiz 2 guarnições, que foi um arroz de camarão ao vinho branco e fiz também um purê de banana da terra. Para finalizar, eu acrescentei um pouquinho de raspas de limão para deixar mais cítrico o prato. Eu escolhi fazer esse prato porque eu gosto dessa junção de frutas com frutos do mar, acho bem legal. E espero que vocês tenham gostado. Os sabores estavam muito bem construídos, certo? O ponto do peixe também foi algo de bastante benfeitoria, né? Elogios, certo? Tenha cuidado, sempre limpe o camarão, tá? Ele ainda estava com, pelo menos os pequenininhos ainda estavam com as visceraisinhas, certo? De cima. E como você já tinha um prato, sugestão minha, certo? Como você já tinha um prato com caldo, tá? Um arroz cremoso não seria tão interessante. O arroz mais soltinho, refogado com os camarões seria ok. E o purê, ele estava um pouquinho pedaçudo. Talvez se você transformasse numa musseline, batesse com creme de leite, deixasse ele bem lisinho, processasse, né? Ficaria mais interessante, certo? No resto, maravilhoso. Henrique, parabéns aí pela ousadia e pela composição de sabores. Mas eu concordo com o Guilherme quando o purê de banana, ele poderia se transformar numa musseline, ele deixaria seu prato realmente mais leve, né? Eu também, como uma orientação, prestaria atenção na composição da apresentação, porque num prato que se tem muitos elementos, a gente tem que ter cuidado para não brigar, né? Porque aí você precisa entender quais são os elementos principais que precisam se destacar, né? Mas o sabor do peixe estava incrível, o ponto também, e a ousadia de você ter finalizado com a raspa de limão siciliano, ele realmente realçou o sabor do prato em si, a composição de tudo junto. Henrique, o seu prato eu vou começar a fazer a crítica de cima para baixo. Vou trocar a ordem. Se você não tivesse trabalhado com raspa de cítrico, certamente você ia ter os pontos negativos de alguns erros de execução.
pesando contra você. A gente tem toda uma textura, quando a gente fala de contraste, de ter um elemento macio, de ter um elemento fluido, de ter um elemento crocante e fazer esse equilíbrio. Todos estavam muito próximos a isso. Só que a raspa de limão fez com que a banana não parecesse pesada, fez com que o coco ficasse elegante ali no molho do peixe, fez com que o prato como um todo tivesse essa referência de tipo, tem o ácido, o fruto do mar, a fruta e toda aquela questão aromática presente bem bacana usada no seu prato. O purê de banana, eu discordo um pouquinho dos meus companheiros aqui, ele tem o ponto positivo de ser pedaçudo. Eu só trocaria, de fato, como o Guilherme falou, de não ter o arroz sendo um arroz cremoso, para não ter essa competição de quem é a textura pedaçuda mais importante de dentro do prato. A manga cortaria em pedaços menores, distribuiria, mas isso é questão de apresentação e a gente vai tendo uma jornada em relação a isso da apresentação do prato. Mais bacana, não perde essa veia da mistura de fruta e frutos do mar, não. Foi bem bacana. E agora chegou a hora da verdade. Quem será que venceu, hein? Só pode ter um vencedor, né? Será um vencedor ou uma vencedora? E agora? Agora é com vocês, jurados. E o finalista que irá representar Pernambuco em Salvador, no Chef Show da Band é... Ricardo! Parabéns, Ricardo! Gente, esse aqui, ó, é o nosso vencedor, Ricardo. Ele venceu com um prato carne de sol suína, com purê de queijo e vinagrete de abacaxi. Maravilhoso! Parabéns, Ricardo. Receba o seu troféu. Bom, foi ótimo participar do programa. Eu realmente não achava que iria ganhar, porque todos os participantes desempenharam muito bem. E eu estou extremamente feliz em representar Pernambuco nas finais do Chef Show. Vai ser ótimo representar esse estado com essa cultura maravilhosa e vamos para ganhar. E esse foi o Chef Show Pernambuco, um programa cheio de sabor, delicioso e imperdível. Para saber quem são os outros finalistas, continue acompanhando a programação da Band.